E aí, partiu? Gente, esse episódio, vou estar conversando com a nossa amiga Fernanda, ela que agora está morando em Braga. Ela vai estar contando um pouquinho para nós como que está sendo essa vivência dela com Erasmus e tudo. E, Fernanda, a pergunta que eu sempre gosto de fazer para os convidados que vêm aqui no Brazucas é: por que Braga? Por que você escolheu esse país? Como que foi sua trajetória para chegar até aí? Pode se apresentar e contar um pouquinho para nós. Ok. Bom, olá a todos. Como ele disse, meu nome é Fernanda. Eu estou morando em Praga aqui desde fevereiro. Uhum. E eu escolhi aqui por questão de acaso, na verdade. Quem está familiarizado com os programas do Erasmus Mundus sabe que você escolhe o seu curso pelo tema que você é interessado. No meu caso, foi Patrimônio Cultural. Eu Legal. curso o programa Tema. Uhum. E o meu primeiro semestre foi em Budapeste. E a gente tinha algumas escolhas para os nossos próximos semestres. Podia escolher entre a universidade em Paris, em Catânia, na Itália, Quebec, no Canadá, ou Praga, né, República Tcheca. E eu escolhi Praga pela questão da universidade mesmo, que tinha mais a ver com o meu projeto de pesquisa que eu queria fazer durante meu mestrado. Mas eu estou muito feliz com a minha escolha. Eu amo morar aqui. Nossa, que incrível. E qual que é o tema da sua história, assim? A história é do Brasil? Qual que seria? É que eu não tenho nem ideia, desculpa aí. Não, imagina. Eu pesquiso a influência das redes sociais Legal. na escolha dos jovens em qual museu ou sítio patrimonial eles decidem ir. Então, como os jovens usam, por exemplo, o Google Maps, as avaliações do Google Maps para escolher em qual museu eles querem ir. Nossa, que legal. Eu confesso que eu escolho mais pela questão do dinheiro, se é gratuito, se não é. Se é muito famoso e paga, a gente vai, mas... Então, tô investigando isso aí, vendo o quanto influencia, o quanto não influencia. Nossa, que incrível. E como que foi você chegar aí na República Tcheca, em Praga? Como que foi essa experiência? Você chegar aí, pisar, ver a cidade? Bom, eu cheguei aqui e eu fiquei impressionada, assim, né? Porque muita gente já tinha me falado assim, quando eu fiz a minha viagem pela Europa, Praga foi a minha cidade preferida, porque é uma cidade linda, porque a arquitetura e o urbanismo da cidade são maravilhosos. E eu não estava preparada, assim, porque realmente Praga é deslumbrante. O momento que eu pisei aqui, eu me apaixonei. E, assim, foi realmente amor à primeira vista. E com o passar do tempo, assim, eu tenho descoberto mais cantos da cidade. E eu acho incrível, assim, o fato de que eu posso andar para qualquer lugar. E que aqui eu pago 5 euros por mês, eu posso usar transporte público à vontade. Nossa, que Essas incrível. coisas fazem muita diferença, assim, na vida. Sim, fazem muita. Eu até falo porque o Brazucas pelo Mundo a gente quer trazer brasileiros de todo lugar do mundo, porque tem. Então, geralmente, eu não quero fugir, mas eu quero ir para países que não são tão comuns, porque o normal seria Estados Unidos, Inglaterra, isso. Então, eu quero buscar realmente brasileiros que vivem, por exemplo, na República Tcheca e em outros países, para estar contando essa experiência, que são tão enriquecedoras quanto outros países, sabe? Então, falar isso da República Tcheca, da questão da passagem, que é só 5 euros, que, gente, é muito barato, 5 euros, daria hoje uns 30 reais ao mês, mais ou menos assim, e você poder viajar e conhecer toda a cidade, é incrível, é incrível. Sim, e esse é o preço da passagem de estudante, mas a passagem para não estudantes por mês não é tão mais cara, são em torno de 20 euros, assim. Mas se você compara com outras cidades, Paris, Londres, Sim. Nossa, nem se compara, é muito barato. Não, Espanha mesmo, a passagem é barato, mas não tanto, sabe? Tem um transporte, tem um metrô, tem um ônibus e tudo, mas você paga por viagem. Eu acho que aqui tava 1,45 por viagem, mas se você pega todo dia no final do mês, é muito, ida e volta, sabe? Nossa, que interessante. E tem algum lugar aí em Praga que você viu, que você fala assim, Dudu, esse lugar aqui é incrível, é maravilhoso, recomendo que venham?
Pode ser tipo um parque, assim? Pode, o lugar que você acha Então bonito, tá. assim, que te impressionou Ok. bastante, que você não esperava, assim. Ah, bom, eu eu tava morando no bairro de Žižkov aqui, que é o Uhum, bairro Praga 3, né? Que sim. cada bairro tem um número. E foi um lugar que eu gostei muito, que eu acho que ele é central, mas ao mesmo tempo não é tão Uhum, turístico, então geralmente são mais pessoas locais que moram, muitos estudantes. uhum, E é um bairro lindo, assim, com edifícios super bem cuidados, uma ótima atmosfera. E uma das coisas que eu mais gosto é que nesse bairro tem um parque que ele se uhum. chama. Lá vou eu matar o idioma tcheco, né? É Hrigove Sade. Acho que é assim que se fala. Uhum, E uma coisa que eu amo sobre esse parque é como as pessoas simplesmente vão lá e aproveitam ele. Eu legal. gosto muito dos tchecos que eles saem de casa e eles aproveitam o espaço público, assim. Uhum, Então, agora, principalmente no verão, no uhum, horário de pôr do sol, tem muita gente lá. E é muita gente, mas é uma convivência muito respeitosa, assim. Cada uhum, um tá no seu espaço, aproveitando, ninguém invade o espaço do outro, não tem legal. ninguém ouvindo música muito alta. Tá todo mundo só aproveitando, assim. Que é uma coisa que eu acho legal na Europa, que as pessoas aproveitam o verão, né? Sim, Porque depois de um inverno rigoroso, todo mundo quer mais saber de sol, de sim. sair sem casaco de casa. Então, eu gosto muito de lá. E outra coisa legal de lá é Aham. que tem um beer garden, onde você pode comprar uma bela cerveja tcheca por uns 2 Nossa. euros, assim, o que é Ah, maravilhoso. que incrível. E qual que é o idioma daí oficial? É o tcheco, mas É tcheco, aham. isso. E você consegue falar tcheco? Você tá aprendendo? Não, não, não. O tcheco é uma língua muito complicada. Aham. E, enfim, só é falado aqui, né? Uhum. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de tentar aprender, assim. Uhum. Pessoas que eu conheço tentaram aprender alguma coisa, não foram muito pra frente, porque, enfim, é difícil. Se você tem uma base de línguas eslávicas, fica mais fácil, né? Eu Uhum. sei que minhas amigas russas, polonesas, elas conseguem entender melhor, né? Entre Aham. uma coisa ou outra. Mas tendo com base as línguas de romance, quase Quase impossível nada. entender alguma coisa. Mas em Uhum. Praga, principalmente nas áreas mais centrais, o Uhum. inglês é muito presente. Ah, sim, então dá pra manejar, dá pra se virar e tudo. Isso. Tá. Uhum. E tem alguma palavra em tcheco que você escutou assim que você gosta, pela pronúncia, algo assim que você fala, nossa, essa palavra assim é legal, tem um sentido, não sei. Ou só Ah, pelo som mesmo. olha, Uhum. eu não sei muitas palavras de tcheco, mas uma que é importante aqui Aham. é pivo, que é cerveja. Vivo. Essa você aprende na primeira semana. Ou no primeiro dia, né? É. Que legal. Aqui tem o valenciano, que é uma língua também, e eles falam a China, que para Uhum. mim é a palavra mais legal do mundo, a China. E o significado é assim, assim. A palavra é assim. A China é assim. E para mim, não sei, tem alguma coisa nessa palavra que me atrai bastante, porque você fala, a China, tipo assim, é assim, sabe? É assim, só. E eu gosto Legal. muito. Então, essa questão do idioma e tal, eu gosto de perguntar, porque sempre tem alguma palavra que a gente escuta, ou pelo som, não sabemos, ou não sei, Uhum. que realmente agrada, sabe? E a Uhum. minha é a China. A China. Nossa, que legal. E quando você chegou aí, você tem alguma história que te aconteceu? Quando você conheceu algum tcheco, ou um amigo assim daí? Como que foi esse choque assim de culturas? Ah, bom, como eu já estava na Hungria antes, eu acho que Uhum. meu choque cultural foi mais lá do que aqui, Aham. porque muita gente fala que os tchecos são fechados, que os tchecos Uhum. não são é, muito tipo, educados, amigáveis, assim. Uhum. Só que em comparação aos húngaros, eles são. Então, assim, é, quem acho que vem direto do Brasil, principalmente, Uhum. acho que, tipo, Nordeste, Norte, assim, acho que com certeza sente um pouco esse choque cultural aqui. Uhum.
Porque eles são mais introvertidos, eles são mais fechados, assim. Uhum. Só que, em comparação aos húngaros, eles são muito educados. Legal. Então, eu não diria que eu tive nenhum grande choque, assim. Uhum. E eu acho que eu tô conseguindo me adaptar bem. Porque eu sou uma pessoa mais introvertida por natureza, assim. Uhum. Então, eu sinto que os tchecos, depois que eles te deixam entrar na vida deles, assim, Uhum. eles são pessoas muito amigáveis, que gostam de Legal. sair, gostam de conversar e vão ser seus amigos para sempre, assim. Mas o problema um pouco é você chegar nesse ponto, assim, né? Sim. Tipo, quebrar um pouco essa barreira que eles têm. Mas isso é uma coisa, eu acho que dos europeus como um todo. Sim, sim. Porque o brasileiro, a gente se conhece, já faz amizade, já combina de sair, já sai, já desenvolve. Então aqui eles são mais fechados. São mais fechados. Uhum. Eu até tenho um amigo, eu fiz um amigo que ele é da Inglaterra, mas foi difícil, viu? Foi difícil. Mas consegue, se faz. Não é impossível, a gente tenta, que vale a pena, que se você precisar ou você mandar mensagem, eles respondem, conversam e são pessoas super, super gente boa, de verdade. Sim, não, e eu sinto que uma coisa que eu gosto é que as amizades aí se provam ser mais verdadeiras, assim. Uhum. Porque se a pessoa não tá afim de falar com você, ela não vai falar com você. Sim, ela fala, agora não. Então, pelo menos, eu acho isso legal, assim. Eu gosto dessa honestidade deles. Sim, ou quando você quer combinar de sair, a pessoa, vamos marcar, e nunca marca, é que fala, não, quero não posso, não quero, e pronto, acabou, você fica assim, nossa, mas você já sabe que não vai, então você já não fica naquela esperança. Não, nisso eu gosto, assim. Uhum. E quais países que você já passou aí? Você falou Hungria, agora você está na República Tcheca. Isso, bom, que eu morei mesmo foi Hungria e República Tcheca. Legal. Esse próximo semestre, de outubro a dezembro, eu vou morar na República Tcheca também. Mas agora, nesses 4 meses de verão, né, que eu não tenho aula de junho até o final de setembro. Sim. Eu deixei meu apartamento, né, eu entreguei meu apartamento e eu tô viajando, assim. Então, esse último mês aqui em junho, eu fui para Croácia, França e Estados Unidos. Uhum. E aí agora eu voltei umas 2 semanas para Praga para pegar algumas coisas aqui e descansar um pouco, porque esse mês foi meio caótico. E tô tentando achar algum estágio, alguma coisa em algum lugar da Europa. E o meu dia de amanhã eu não sei, assim, mas eu tô... Tá buscando. Tô buscando, E como que foi a Croácia, você chegar lá? Qual que foi sua sensação, assim, como que é o país? Olha, eu gostei tanto. Sério? Eu fui pra cidade de Pula, que tem cidades na Croácia que elas têm... Muita gente vai, né? Sim. Dubrovnik, por exemplo, diz que tem muita gente lá. Mas Pula eu achei, assim, tão calmo e surpreendente, porque você chega lá, eu saí da estação de ônibus, andei, tipo, 5, 10 minutos e pá, tem um coliseu lá. Nossa, que incrível. Um coliseu que é o único coliseu que tá completo no mundo, que tá todo o círculo completo. E você pensa, meu Deus, tem simplesmente um coliseu romano aqui. E eles são muito casuais lá sobre isso, assim, sabe? Tipo, assim, o coliseu da nossa cidade. E tem ruínas romanas por todos os lados, assim, e tem aquele mar maravilhoso, azul, e você pensa, caramba, tem uma cidade dessas por aqui e você não ouve falar tanto, ninguém sabe, né? Que incrível. Isso é uma coisa que eu gosto na Europa, assim, você tem esses cantinhos que você pensa, vou lá ver como é. Uau! Sim, que incrível. Eu tô na cidade que está cerca de Valência. Tem a Valência como se fosse estado, mas a cidade central. Eu tô na cidade que chama Líria. E aqui tem muito história. A história aqui é muito rica da cidade. Uma cidade com 25 mil habitantes. E aqui do lado de casa, eles encontraram um mosaico grandão. Não sei se tinha, acho que é 3 metros por 5, uma coisa assim, com os 12 trabalhos de Hércules.
que foi acho que é o único mosaico desse tamanho que eles encontraram aqui da época dos romanos, que era um general que se chamava Negrino. Eles acham que ele talvez porque ele seja negro, e ele foi, esqueci a palavra, ele era concorrente lá para Roma, aí eles queriam anular ele, então eles queimaram, não que queimaram ele, mas colocaram ele no esquecimento. Ou seja, pegaram toda a informação dele, apagaram, enterraram, e hoje que eles estão descobrindo, que eles estão juntando as peças. E, tipo, é uma história incrível. E aqui tem umas coisas de Roma. Eu tirei uma foto com a pedra do ano 3 a.C. Eu falei, não, eu tenho que tirar foto com essa pedra. É uma pedra, mas é uma pedra do século 3 a.C. É a experiência europeia. Sim. É incrível. Às vezes até andando pela cidade, olha assim, pensa, será que essa pedra também tem alguma história? Não, mas talvez é só uma pedra normal que colocaram em causa de alguma obra. Então. Realmente. Eu até brinco com a minha namorada, que fala assim, ó, quando meus amigos vierem aqui, eu vou trazer eles essas pedras que não tem nada a ver, eu vou contar uma história, falar que aqui não sei o quê, só para enganar eles também, para fazer um pouco de graça. Não, mas eu não duvido que mesmo se você pegue uma pedra aleatória, Sim, deve ter uma boa história por trás. Tem algo. E você já chegou a trabalhar em algum museu? Você conhece alguma história assim interessante da época dos romanos aí? Eu ainda não comecei estágio aqui, mas eu tô tentando começar em algum museu agora nesse verão. E, bom, não sei se tenho muitas histórias interessantes sobre romanos aqui, infelizmente. Não consigo lembrar de nada agora. De boa. Mas, enfim, museus aqui são incontáveis, né? Sério? Tanto... Pode falar. Não, eu ia falar que em Praga, assim, né, tem patrimônio aqui, é só você pisar pra fora de casa que você já vê patrimônio, mas tem muitos museus muito legais aqui também, e na Europa como um todo, né? Sim. É muito, muito museu. E como que eles são separados? Eles são separados por temas? Como que é essa divisa aí? Porque já que são muitos, como que eles fazem pra organizar? Bom, eu diria que tem alguns museus, por exemplo, o Museu Nacional aqui, ele é dividido em diferentes períodos, por exemplo, né? Então, é um museu bem grande, que tem mais de um prédio. E eles têm, assim, os museus, não sei, museus de arte, por exemplo, aqui a Arte Nouveau é muito forte, né? Legal. E tem o pintor, o Mucha, que é o pintor mais famoso aqui da República Tcheca, tem um museu dele que é muito legal. Legal. Tem um museu, por exemplo, da cidade de Praga. Então, eu diria que assim, tem museus para vários nichos que você estiver interessado na história, tanto da República Tcheca quanto de Praga. Sim. E a arte daqui também. Tem o museu do Franz Kafka, né? Que também é muito grande aqui na República Tcheca. Então, acho que qualquer coisa que você estiver interessado sobre o país, você consegue achar aqui um museu sobre. Legal, interessante. E tem algum desses museus que você fala, Dodô? Esse aqui é um museu e esse é incrível, por isso. Então, esse que eu comentei, o Museu do Mucha, ele é um museu pequeno, mas que eu adoro, assim, que eu sempre recomendo para as pessoas irem. Legal. Porque eu sou apaixonada por Arte Nouveau, assim. E aqui, o museu é mais sobre artes visuais mesmo, né? Ele fazia pinturas, mas ele fazia... Sim. Como chama? Embalagens de produtos. Legal. Né? É muito legal. E se quem estiver assistindo também for interessado em Arte Nouveau, além desse museu, eu recomendo simplesmente sair na rua e procurar os prédios de Arte Nouveau de Praga, os melhores exemplares deles, porque tem uns prédios aqui que são uma obra de arte, assim, que são simplesmente maravilhosos. Que incrível. Em BH, porque eu sou de Minas Gerais, tem um museu que chama Minas e Metais. É o Museu de Minas e Metais. E ele vai um pouco na contramão de todos os museus, porque alguns museus você não pode tocar, você tem que só ver e tal. E o de Minas e Metais, não, você pode tocar, você pode ver, você pode sentir.
Então, tem as pedras que você pode ver, lá tem a tabela periódica também, que são tipo uns canos assim pendurados, é incrível. E eu amo acho que é o meu museu preferido, porque além de ser de minas e metais, você pode tocar, você tem essa interação, sabe? Então, eu acho que de fato é o museu que eu mais gosto, assim, de todos que eu já visitei. Que legal. Não, acho que tem museus que marcam a gente, assim, né? E, enfim, esse do Muca eu gosto muito. Mas, por exemplo, um museu que me marcou muito aqui na Europa foi o Museu de Judaísmo em Berlim. Legal. Foi um museu que eu amei, assim, porque ele é pensado nos mínimos detalhes, assim. Já o prédio, o edifício do museu, ele é construído para te passar uma mensagem, assim. E você se sente confuso, você se sente meio perdido. E é o que eles querem passar com o museu, assim, né? Sim. A experiência do Holocausto através da arquitetura. E eu acho algo genial, assim. É um dos museus que eu mais fiquei impactada, assim, na minha vida. E eu recomendo muito também. Incrível. Não, a arte, eu falo que a arte, ela não é que seja uma escapatória, mas ela é um meio de você ir para certos lugares, de você sentir certas emoções que são únicas, que cada um sente, que cada um tem, e para mim essa parte tanto histórica e tanto artista é especial, sabe? É incrível. E de fato eu tenho um amigo que é Hermes Perdigão, ele faz uns bonecos recicláveis e ele apresenta um teatro de lambe-lambe, que é esses teatros pequenos. E eu fiz uma frase para ele que era: com as mãos se cria uma arte que foi feita e moldada pela alma de um artesão. Já tinha feito essa frase para ele. E tipo assim, deu mó legal e tal. Então eu tenho essa ideia. Esses museus, eles fizeram com essa intenção de transferir algo muito mais do que a mensagem, mas que te afeta a alma, e foi feito por alguém que tem essa mesma visão, sabe? Então eu amo os museus, de fato. Não. Museus, eu acho que quando bem feitos, eles assim, realmente marcam sua vida. Sim. E é por isso que eu amo estudar museus, assim. Eu acredito em mudar a sociedade através de museus. Sim, nos museus, as artes. E tem que ser um espaço acessível também. Acho que isso é o mais importante. Porque eu sou de uma família humilde e tal, a gente não tinha... Meus pais não é que vamos ao museu, eu ia mais com a escola. Acho que todo mundo ia ao museu através da escola. Mas agora que eu já estou mais grande e tal, eu gosto de ir, eu tenho vontade de ir. E meus sobrinhos mesmo, acho que eles não têm muita vontade, não. Mas cada coisa no seu tempo, cada um tem essa visão e tudo. E me conta, como que foi a questão aí da comida na Hungria e na República Tcheca? Você se acostumou? Tem alguma coisa que você fala do isso não dá? Além do Olha, pizza. assim, quando você pensa em belas culinárias da Europa, você não pensa na República Tcheca, né? Você pensa em Itália, você pensa em Espanha, mas República Tcheca geralmente não é muito mencionada. E assim, tem pessoas que eu conheço que gostam da comida aqui, mas eu particularmente não gosto da comida da República Tcheca. Por quê? Bom, começar, eu sou vegetariana. Legal. Já faz 7 anos. E a opção vegetariana, geralmente, que tem de comida tcheca é queijo frito. Então, queijo empanado frito com batata frita e molho tártaro. E só, nossa. E essa é a opção. E assim, eu gosto de queijo, mas eu gosto muito mais de ter uma alimentação baseada em vegetais. Sim. Que é o oposto da alimentação tcheca. A alimentação tcheca é baseada em carne e carboidrato. Então, você tem alguns ensopados de carne, tipo, uns rosbifes, assim, e eles comem ou com batata ou com umas coisinhas que eles chamam de dumplings, que eles são feitos com ou batata ou pão. E essa é a base da comida deles, assim. E é o oposto do que eu gosto de comer, sinceramente. Mas eu não digo que é ruim, porque eu não acho que nenhuma comida seja ruim, mas
Não é o que eu... Esperava, o quê? Não é bem a minha praia, digamos. E na Uhum. Hungria era a mesma coisa, porque os Aham. países aqui, eles compartilham muitos pratos, assim, né? Uhum. Então, a Áustria, a Hungria, obviamente, né? Porque a Império Austro-Húngaro, enfim, Uhum. a Tchequia e a Eslováquia também compartilham muitos pratos. Então, essa região aqui ao redor tem muitas Uhum. coisas semelhantes, né? E eu não senti tanta diferença entre a comida da Hungria e da República Tcheca. Na Uhum. Hungria também não era muito o que eu gostava, assim. Eu experimentei o goulash Uhum. húngaro vegetariano, né? Que era feito com cogumelos. Eu Legal. gostei, assim. Uhum. Eu achei bom. Mas normalmente a comida húngara também não tem muitas opções vegetarianas. E Uhum. também não tem muitos vegetais, assim. Sim. Então, o que acontecia é que geralmente aqui eu cozinho. Uhum. Infelizmente, os vegetais e as frutas aqui não são os melhores, eu diria. Uhum. Comparado ao que eu tinha no Brasil, em Santa Catarina, Sim. é triste, assim, um pouco. Mas eu cozinho muito aqui, porque a comida que geralmente tem não é muito minha praia. Mas tem Uhum. bons restaurantes, assim, principalmente de comida internacional. Então, Legal. Mas será que é por causa do clima, alguma coisa assim? eu creio que seja mais por causa do Uhum. clima, talvez, né, por ser mais frio, mas eu acho que é a Uhum. cultura deles, porque a partir de certo momento, eu acho que todo país na Europa tem acesso a vegetais, tem acesso a Sim. tudo. Mas acho que perdura essa cultura, assim, de comer, tipo, carne e Uhum. carboidrato. Sim. E acho que tem a ver também com a questão de trabalhar, né? Que é uma comida que dá mais sustância e Sim. tal. E a questão do clima frio, que durante muito tempo era isso que eles tinham Uhum. mais acesso para comer. Mas não é muito minha Sim. praia. Você comentou que você é de Santa Catarina e lá faz frio, mas certamente não faz tanto frio como na Hungria ou na República Tcheca. Como que É. foi essa sua adaptação assim? Porque aqui, quando chega a 5 graus, meus dedos assim já doem o osso e é úmido e eu passo um aperto, eu falo, meu Deus, que vem um sol e agora já vem um sol que é de matar, já faz 38 graus, eu falo, meu Deus, vem o frio, e é 8 ou 80, aqui não tem meio termo. Como que foi essa adaptação? Eu acho que a questão do frio Uhum. mesmo não foi tão difícil, porque, enfim, você compra um bom casaco, compra uma boa Sim. roupa, você lida com o frio, né? Uhum. Como eu já estava acostumada a ter inverno, pra mim isso não fez tanta diferença. Claro, é Uhum. frio, mas ok. Só que o que eu mais senti foi a questão da duração do dia, né? Da luz do Sim. sol. Porque chegou um ponto na Hungria que o sol estava se pondo 4 horas, 4h30. Da tarde, É, nossa, que pouco. então, é. Uhum. Então, isso eu senti muito, assim. Uhum. E eu senti isso, tipo, no meu humor, eu senti isso na minha Uhum. disposição de fazer as coisas. Que quando escurece, você, sabe, Acabou o dia. o seu instinto de ir para casa e, sabe, se acolher no teu Uhum. canto, assim. E isso, eu diria que foi o que mais me pegou, assim. Foi o Uhum. período que eu me senti mais para baixo aqui. Aí dá um Uhum. pouco de saudade de casa, essas Sim. coisas todas que a gente sente. Mas aí, o que acontece é que vai chegando o verão e agora, 10 horas da noite, tá claro ainda, né? E o dia não acaba, eu fico doido. E o dia não acaba. Então, eu acho que pelo menos a gente aprende a valorizar, assim, Uhum. mais o verão, né? Porque durante o inverno todo mundo tá lá, ninguém sai. Você vai num parque, não tem ninguém, não tem Sim. folha nas árvores. Então, Não tem vida, se fala. é. Mas isso foi o que eu mais senti, assim. Eu Uhum. acho que não tão necessariamente o frio, mas todas as coisas que o frio acarreta, assim. Uhum. Nossa, que legal. E você chegou a passar algum aperto aí nesses países por ser brasileira ou de idioma ou algo assim? Alguma história que queira compartilhar? Eu diria que eu passei mais aperto na Hungria, Aham. assim, porque
quem acompanha, assim, relações internacionais e tal, viu que a Hungria tá num momento complicado, eu diria, né? Os partidos de extrema-direita lá tão fortes, e tem tido um avanço em homofobia, em xenofobia. Sim. Então, lá eu senti muito mais, assim, situações de, tipo... Não diria por eu ser brasileira, mas por ser estrangeira, assim. Porque na Hungria, você fala que você é brasileiro não significa muita coisa pra eles, assim, sabe? Então, quando eu falo inglês, assim, eu acho que eu não tenho tão forte um sotaque brasileiro nem nada, então pra mim pra eles eu só era estrangeira, assim. Sim. Então as coisas que aconteceu comigo lá foi mais por conta disso. Mas já riram na minha cara por eu não falar húngaro. Já no momento que eu comecei a falar inglês foram extremamente rudes comigo. Já gritaram comigo lá. E isso, assim, eu acho que tem se tornado mais comum lá. Mas também conheci muita gente bacana. Sim. Claro que não dá pra dizer que é tudo ruim lá, porque tem muitos lugares bacanas. Mas a verdade é que eles são muito fechados para estrangeiros, assim. E eu acho que é bastante difícil, assim, você fazer amizade com os húngaros, tentar se adaptar lá. E aqui na República Tcheca só aconteceu uma vez uma coisa que a gente estava no ônibus e falando inglês, eu e mais 2 amigos. E quando viram que a gente era estrangeiro, tentaram pegar a carteira do meu amigo na bolsa dele, assim. Tipo, pensaram assim, é turista, sabe, pega bobo, assim, tentaram pegar a carteira dele. Mas não esperavam que ele fosse brasileiro, né? Eu já tivesse muito acostumado com esse tipo de coisa e percebesse na hora, assim. Saiu de lá com 2 carteiras. E essas foram as situações no dia a dia, assim. E eu acho que em relação a ser brasileira, as coisas que aconteceram, assim, é uma coisa que é recorrente com as mulheres brasileiras, que é, tipo, você fala que você é do Brasil e já te olham, tipo, sabe? Tipo, nossa, eu amo mulheres brasileiras. Você fala, nossa. Que babaca. Que bom. Aqui eu até brinco que quando fala assim que é brasileiro, geralmente tem aquela reação bovina que faz mas fica pô, sou brasileiro. Mas o mais interessante aqui que aconteceu comigo é quando eu falo que eu sou brasileiro, todo mundo tem uma história de algum amigo que foi para o Brasil ou que eles mesmos já foram. Então eles têm histórias boas, sabe? Eles têm um sentimento assim bacana com o Brasil. Então, lógico que não os que fazem esse preconceito, que tem essa intolerância, já aconteceu comigo aqui também, mas não é a maioria, é a minoria. Só que essa minoria, elas fazem tanto barulho que parece que é a maioria. Então, esse é o intuito do canal, também trazer essa mensagem que tem muita gente boa no mundo, que é muito mais do que as pessoas ruins, que as pessoas más, que as pessoas que têm preconceito e tudo. E a gente tem que mostrar que existem essas pessoas, para mostrar que nós também temos vozes, sabe? E uma coisa que aconteceu comigo aqui que deixou muito triste é que uma vez eu fui tentar conversar com a mulher e tal, fui pedir alguma coisa numa loja, já não lembro muito bem, aí ela falou assim, estrangeiro, não sabe falar. E, tipo assim, eu sabia falar, eu sei falar, eu pedi certinho, mas a mulher ela veio com esse certo preconceito só por ter um sotaque que não era o daqui, sabe? Então isso entristece muito, mas não é a maioria, então a gente tem que ter voz, a gente tem que lutar, a gente tem que se empenhar, a gente tem que mostrar que nós estamos aqui, que nós que existem pessoas que são boas e que não são essa minoria que é ridícula, sabe? Não, eu acho que, enfim, realmente preconceito a gente sempre vai encontrar. Mas é isso, assim. Eu tento não me abalar muito por Claro. isso. E realmente, pelo menos aqui na República Tcheca, as pessoas são muito receptivas. Legal. Assim, eu realmente não posso dizer o mesmo da Hungria, assim, né? Porque eu acho que
não seria legal eu dizer para as pessoas, não, vão para a Hungria, é super tranquilo, porque não é. Tipo, não é mesmo. Primeiro dia que eu cheguei lá, tinha um protesto passando na rua, aí eu tava conversando com o meu vizinho, né, que tava conhecendo ele naquele dia, que ele era húngaro, aí a gente perguntou, e o que é esse protesto? Ele falou, são os skinheads fazendo contra os imigrantes. Aí eu falei, tá, legal. Nossa! Ok, então. Que loucura. Assim, eu acho que é bom ser sincero também, né? Claro. Porque por mais que eu não quero falar que todo mundo na Hungria, assim, é um país complicado. Não vou dizer que não é. E a República Tcheca, nesse sentido, obviamente tem seus problemas. Todo país na Europa sofre com xenofobia. Mas é mais tranquilo, com certeza. Nossa, que loucura. E nesse momento você ficou um pouco com medo? Como que você reacionou com isso? Então, eu já tinha ouvido falar muito, né, que a Hungria tinha esses problemas, assim, de intolerância. Mas foi um pouco assustador, assim, ver aquilo na pele. Mas, assim, também tem que considerar uma coisa. E isso, o meu vizinho húngaro falou com todas as letras, eu fiquei até meio chocada. Porque tava eu, ele, meu outro amigo brasileiro e o nosso outro vizinho, que ele era do Irã. Aí ele falou assim, mas se vocês dois passarem ali, eu e meu outro amigo brasileiro, e não abrirem a boca, eles nem vão prestar atenção em vocês, porque vocês têm a pele clara. Mas se o iraniano passar, que ele tem as feições do Oriente Médio, aí ele teria um problema. É triste. E é bem complexo, assim, essa questão do fenótipo, assim, eu acho que pega bastante na Europa, infelizmente, não dá pra dizer que não. Nossa, que loucura, que loucura. Uma coisa que aconteceu comigo quando eu cheguei, então, minha família é mestiça, todos são mestiços. Meu pai é negro, minhas tias são negras, meu pai é negro, tem olho verde, e minha mãe é índia e tem o cabelo preto. Então, tipo assim, eu peguei toda a parte mais branquinha da família. Então, quando eu cheguei aqui, minha sogra olhou pra mim e falou, nossa, mas você não parece brasileiro, você é muito branco. Aí eu mostrei pra ela minha família e falei, não, é que minha família tem uma mescla, uma mistura de cores e tal, que é incrível. Aí ela entendeu essa questão da mestiçagem, que é hoje, que é o que está acontecendo hoje na Europa, que já aconteceu com o Brasil há muito tempo, porque aqui cada vez é mais comum essa mestiçagem que já aconteceu conosco no Brasil, sabe? Sim. Não, mas é complexo, assim. É muito complexo. E do Brasil, você sente alguma saudade, assim, da comida ou algo? Bom, tem várias coisas que eu sinto falta. Eu acho que a coisa que eu mais sinto falta de todas, com certeza, são as pessoas, né? Sim. Sempre fui muito apegada com a minha família, então eu sinto muita falta. E os meus amigos também, nossa, sinto muita falta deles. E aí eu diria que em segundo lugar, a coisa que eu sinto mais falta é de morar em Florianópolis. Enfim, é uma cidade maravilhosa. Sim. Lá. Eu sinto falta das praias, eu sinto falta do clima, de ir num barzinho com cadeirinha de plástico e tomar um litrão, essas coisas, eu sinto falta. Enfim, só a atmosfera de lá, isso me dá muitas saudades. Em terceiro lugar, eu diria que a comida, assim. Eu acho que a minha comida preferida da vida é, tipo, mandioca. Então, eu sinto muita falta de mandioca. Que você acha, mas é muito caro. É, tipo, Sim. 1 quilo, 6 euros, né? Nossa, caro demais. Não, eu paguei 8 euros em 2 abacates. Eu plantei os abacates, eu tô mó feliz. Aqui 6 anos, eu tô falando pra todo mundo, aqui 6 anos eu tenho abacate do Brasil, se tudo der certo. O investimento a longo prazo, né? Sim, tem que pensar. Mas, eu sinto muito falta de mandioca e coisas assim, tipo, a banana. Sinto muita falta da banana do Brasil, porque pra mim aqui as bananas não tem gosto de nada. Acho muito triste. Nossa.
Não sei, assim, eu acho que as Uhum. frutas e os legumes que eu tinha acesso no Sim. Brasil eram muito melhores. E também, sabe, tá a fim de comer um arroz e feijão, você só vai no restaurante da esquina, Uhum. come, pronto. Aqui tem que fazer, não tem jeito, Sim. né? Felizmente, um dos meus amigos aqui tem uma panela de pressão, então, Uhum. felizmente, eu consigo. Uhum. E a panela de pressão aqui é cara, muito cara. Cara, é Sim. caro. No Brasil é mais barato, tá? Mas aqui é muito caro. Aqui É, eu paguei, acho que foi 59 euros numa panela de pressão. é mais ou menos isso, né? É Mas caro. é bem caro. Nossa. E me conte você tem alguma história que você fala assim, Dodô, aconteceu isso comigo, eu tenho que te contar, porque senão que não é o Brazucas pelo mundo. Que aconteceu assim, que você achou engraçado, seja, Uma história. nessa sua trajetória assim da Hungria, ou da República Tcheca, ou de algum país que você já passou, com seus amigos, ou com você, ou estudando. Hum, Pois é, essa pergunta, quando eu li o roteiro, eu fiquei tentando pensar. Aham. Ah, Se não tiver, tudo bem. bom, tem uma coisa Aham, curiosa que aconteceu um dia, aham, que eu tava naquele parque que eu tinha comentado antes, aham, e eu tava com um outro amigo meu brasileiro, e a gente tava lá falando português, e assim, em Paris, por exemplo, você uhum, ouve português brasileiro por todo lado, né? sim, Mas em Praga, não. Não tem muito brasileiro aqui mesmo, assim. uhum, E então, assim, a gente fala português por aí sem medo da manhã, né? Tava lá conversando e de repente, assim, tinha dois caras e um virou pra gente e perguntou assim: vocês são brasileiros? Aí a gente falou: pronto. E ele começou a conversar com a gente, assim, em português. Só que ele não tinha, assim, jeito de aham, brasileiro, sabe? Aí a aham, gente perguntou, tá, mas de onde você é? Aí ele falou assim, não, eu sou tcheco. é, E o português dele, assim, simplesmente perfeito. que incrível, Assim, eu nunca tinha visto uma estrangeira com sotaque tão bom. aham, E aí ele tava contando assim, não, porque eu fui pro Brasil uhum, atrás de amor, e eu trabalhei lá como jornalista durante 3 anos, e contou a história de vida que dele, assim. legal, que incrível, E foi algo muito inesperado, assim, aham, esses encontros aleatórios que a vida, aham, a vida nossa, te traz, assim. E ele contou sobre como ele amava o Brasil e aham, como ele tinha passado ótimos anos lá. aham, E, e eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, assim, depois que você cruzou o mundo, são esses encontros aleatórios que e sim, acontecem. Que é uma das coisas que eu mais amo em viajar e estar por aí, sim. assim. Aqui eu conheci um senhor, ele deve ter uns 85 anos, 86. Ele é amigo do avô da minha namorada. A minha namorada também, ela fala português. Ela fala assim um sotaque mineirês que é sensacional. E esse senhor, ele com 85 anos, eu tava conversando com a avó da Vanessa, ele chegou, ele falou assim, você é brasileiro? E começou a falar comigo em português. Aí eu fiquei assim, sou. Aí eu comecei a conversar com ele também em português. E ele contando que ele foi no Brasil de 52 até 56 ou 57, ele ficou lá um tempo trabalhando como taxista em São Paulo e ele amou o Brasil, que não sei o quê. Ele me mostrou que ele tem a habilitação lá dessa época que disse, era muito antiga e ele contou assim, não, eu ainda sei um pouco de português porque eu leio com o livro do Detran, que é o livrinho de regras da época do Brasil, lá do de trânsito, então eu ainda sei algumas palavras. Eu falei, não, eu vou te dar um livro em português, não posso não. Aí, nos dias seguintes, eu peguei o livro e dei para ele, um livro que eu tinha aqui em português. Falei assim, não, pode ficar com esse livro, aí você tem mais vocabulário, a gente vai conversando. E tipo, um senhor de 86, 84 ou 5 anos que eu conheci ele, e ele tinha uma história que ele já foi no Brasil há muito tempo, na época que meus pais nem eram nascidos,
E ama, e falo com o Brasil, assim, com toda a felicidade, que quase chega a chorar, sabe? E é Sim. incrível. É Não, incrível. eu gosto muito, assim, de ouvir o que as pessoas Uhum. que já foram pro Brasil têm a dizer. Elas Sim. sempre têm umas histórias, assim, muito, muito diferentes. E eu acho Uhum. que isso que é legal, assim, né? Porque essas pessoas que já foram pro Brasil, elas Uhum. entendem melhor, né? Porque aqui tem muita gente que nunca saiu da Europa e não sabe como é que é o mundo lá fora, assim, né? Sim. E eu acho que daí que surge muita questão, né? Realmente do preconceito, né? Sim. De não Você conhecer. julgar antes de você conhecer. E até mesmo em relação assim a pessoas, né? Porque Sim. teve algumas pessoas aqui na República Tcheca que falaram assim: ah, você é a primeira pessoa latino-americana que eu converso na minha vida. Que isso? Sim, eles aqui, eles são. Eles Uhum. vivem num mundo meio paralelo, assim, sabe? Sim. Mais E. fechado. É. E assim, não é que eles não queiram conhecer, mas eles não sabem como, ou Uhum. não têm esse contato, assim. Sim. Então, é sempre muito interessante, sabe? Que Talvez quebrar incrível. um pouco essa bolha Sim. deles. A história mais incrível que aconteceu comigo, que tem um cara que trabalha comigo, e quando a gente era pequeno, eu assistia muito televisão, né? Globo Repórter, essas coisas assim, Uhum, e passou de um hotel que tinha na Amazônia, um hotel no meio da Amazônia, que hoje ele está abandonado, mas na década de 80, 90, foi artistas, foram, não sei se foi reis, uma coisa assim, para esse hotel no meio da Amazônia, que é um hotel nas alturas assim. E eu conversando com ele, ele falou assim: ah, não, eu já fui na Amazônia, nesse hotel. E falou o nome do hotel que agora eu não lembro. Aí eu falei assim: você conhece? Eu falei: conheço, é que eu já vi na televisão e tal, de quando eu era pequeno. E agora eu tô conhecendo o cara que foi nesse hotel. E ele também ama o Brasil, já viu as cataratas, que não sei o quê. Então, tipo assim, essas histórias assim, que se encontram no final, eu acho bem incrível, é, sabe? Eu é, falei: nossa, que legal. Nunca fui nesse hotel, já tá fechado, mas ele foi, conheceu, gostou. Eu falei assim: nossa, que legal, sabe? Que legal. muito bacana. É incrível. Uhum. E me conta, o que que você assim aprendeu na sua vida, que você leva com a Hungria, também com a República Tcheca, que você aprendeu hoje, que você leva para sua vida, tanto com o país, tanto com eles mesmos, assim, uma coisa que você aprendeu que você leva com você, Ahn, da cultura deles, ou algo assim. é, eu acho que é um pouco a questão de que vale a pena Uhum, conhecê-los. uhum, Porque no começo eu achava assim, nossa, eu tô tentando conhecer as pessoas e parece que não dá certo. E às vezes uhum. eu sentia que eu tava fazendo um monólogo nas conversas, que eu ficava lá conversando por 1 hora e eles respondiam assim, sabe, tipo, ah, sim, não é verdade, não, eu concordo. E eu acho que o que mais me marcou, assim, é que, como eu falei, depois de um tempo eles se abrem Uhum, e que vale a legal. pena esse processo, assim, sabe? Insistir. Vale a pena você tentar quebrar essa casca Uhum, deles, porque são pessoas muito interessantes e que têm muito a ensinar, assim, em relação à uhum, cultura deles. E a outra coisa que foi interessante para mim também foi a questão de morar em 2 países que foram parte do bloco soviético. sim. Porque, por mais que você estude, né, o que foi a experiência de viver em Uhum, países socialistas, você não entende até você chegar aqui, assim, né? sim. E uma coisa que eu acho interessante e que eu gosto tanto em Praga quanto na Hungria é que nesses 2 países eu não tinha vontade de comprar coisas e eu não tinha vontade de, sabe, ganhar mais dinheiro que eu ganhava. Uhum, Porque aqui eu sinto que você, com um salário médio, você consegue viver muito bem. Você consegue ter uhum, uma vida, assim, muito confortável. E as pessoas, elas não têm uma disparidade salarial tão grande nesses uhum. países. Claro, tem Legal. pessoas que ganham muito, mas a maior parte das pessoas ganha mais ou menos a mesma Sim. coisa e tem uma vida boa, assim, sabe? Uhum, Agora, claro, com a guerra, a questão da inflação tem sido um pouco mais complicado,
Uhum. Mas isso é uma coisa muito interessante, assim. Mas também, enfim, essa é uma coisa boa, né? O transporte público eu também citei, é uma coisa boa que gerou desses anos de socialismo. Mas outra coisa muito interessante também, e que é interessante de um jeito triste, é o trauma que eles têm, assim, né? Desses anos soviéticos, que você ainda sente muito no jeito que eles falam e no jeito que eles lembram. Tem museus... na Hungria, principalmente, tem um museu que é do Museu do Terror, que fala sobre esse trauma dos anos soviéticos. E é uma coisa que realmente eu acho que só dá para entender estando aqui, sabe? Sim. Vendo a arquitetura, ouvindo as pessoas, indo nos museus, porque é muito, muito diferente de qualquer coisa que eu estivesse acostumada no Brasil, sabe? Interessante. Interessante. E da questão da guerra aí, dos refugiados, como está mais perto, tem alguma tensão? Como que está afetando o país ou a própria faculdade nesse quesito? Então, como eu falei, existe ainda um trauma, principalmente falando da República Tcheca, né, que Sim. eu tô vivendo. Existe um trauma muito grande ainda com o socialismo e uma das formas que isso se manifesta é num sentimento anti-Rússia, assim, né? Que isso já antes da guerra. Então agora, com a guerra, isso ficou muito à flor da pele aqui, né? As pessoas se viram legitimadas, assim, né? De expressar esse sentimento anti-Rússia delas. E você vê bandeiras da Ucrânia, assim, em todo lugar. E, sim, os refugiados começaram a vir. E, assim, Praga já tinha um problema de acomodações, de achar lugares para se morar aqui. E tem piorado, assim, eu diria, né? Porque, claro, mais gente vindo para cá, é mais difícil ainda de achar um lugar para morar. Mas as outras formas que se sentem também é a inflação, né? Que a inflação agora na República Tcheca tem sido um problema grande. Acho que em todo mundo, claro, mas aqui é notável a diferença, assim. E também, bom, se você prestar atenção, você consegue ver os ucranianos por aí, né, se você ouvir e tal. E eu diria que foi mais nesse sentido, assim, as coisas que eu mais notei diferença. Não entendo, compreendo. E para finalizar, que a gente já estamos aqui quase uma hora conversando, passou rápido, a gente nem viu. Queria te perguntar qual a sua dica ou sugestão para quem quer morar aí ou viver aí que você aprendeu hoje, mas queria ter sabido antes e que você hoje vê e fala, nossa, se eu tivesse feito isso, ou se eu tivesse aprendido isso, seria mais fácil esse processo. Ou para quem quer fazer um Erasmus, você olha, tal, uma dica, uma sugestão assim que você sabe hoje que aprendeu com a sua experiência. Eu acho que para mim é mais fácil dar uma dica para quem quer ir pro Erasmus, assim. Pode. Porque eu acho que a minha experiência de me mudar, assim, foi muito tranquila. Bom, não, uma dica prática que eu posso dar para quem quer se mudar para cá é estudar antes a moeda. Porque a moeda aqui não é o euro, né? É coroa tcheca. Então, já venha para cá sabendo quanto a coroa tcheca vale, quantas coisas custam. Porque, enfim, isso é essencial, né? Principalmente quando você chega aqui, muitas vezes não tem muito dinheiro. Mas, então é bom você já chegar aqui preparado e saber quais caixas eletrônicos usarem. Porque esse é um problema na Europa que todos os caixas eletrônicos querem roubar seu dinheiro. Então, saiba quais usar. Porque, acho que dicas práticas, assim, isso é importante. E para quem pensa em fazer um Erasmus, a dica que eu dou é tentar conseguir o máximo de experiência, tanto acadêmica e profissional possível, mas principalmente ter disciplina. Sim. Que eu acho que
para você conseguir ser aprovado no Erasmus, é muito mais sobre você fazer o processo seletivo corretamente, fazer a sua aplicação da forma mais correta possível, e fazer tudo no prazo, fazer as provas, e estudar muito bem os requisitos, e escrever o que eles querem na sua aplicação, do que você ser uma pessoa genial, de outro mundo, que, sabe, trabalhou na ONU. Não precisa ser nada disso, assim. Eu acho que é muito mais uma questão de você estudar o que o programa quer do candidato e fazer isso na sua aplicação. Sim, legal. E você esperava que fosse chamada, fosse aprovada? Então, eu esperava que sim, porque na verdade o programa que eu escolhi, o tema, agora ele foi descontinuado, não vai mais ter novas aplicações. Mas ele era um programa muito específico, porque você precisava falar francês, o que já corta muita gente. Sim. Você precisava escrever um projeto de pesquisa de 15 páginas, legal. que já cortava muita gente também, porque a maior parte não pede um projeto de pesquisa. Então, em comparação a outros programas do Erasmus, muito menos gente se inscreve nele, né? Então, eu tinha mais esperança de passar nele justamente por causa de todas essas coisas. Então, eu fui lá, eu sentei, eu aprendi francês sozinha, passei na prova, sentei, escrevi meu projeto de pesquisa. Então, como eu disse, para mim foi muito mais sobre, sabe, ter disciplina, sentar e fazer, do que, nossa, sabe, incrível. Coisas, sabe, escalafobéticas na minha vida, não. Sim, claro. Tem um currículo, claro, que tinha experiência na área, mas era ok, assim. Mas acho que a questão é muito mais você se preparar e fazer o processo seletivo corretamente, assim. Sim, eu falo isso porque minha namorada, ela foi pro Brasil, ficou 3 meses. E ela foi fazer estudos socioeconômicos de Latinoamérica. Então, no processo, ela fez todo certinho, só que ela não esperava que ela fosse chamada, porque lá tinha pessoas até mais velhas, com mais experiências, com mais currículos do que ela. E no final, acabou que chamaram ela, porque ela fez toda a trajetória certinho, preencheu todos os requisitos, e acabou que chamava ela, e ela fez até sem... Lógico que tem aquela ansiedade, aquela esperança, mas meio que vou fazer para ver no que dá. Sabe, se sair super feliz, não, olha outra coisa. Então eu te perguntei mais por isso mesmo, porque às vezes a pessoa não espera que dê certo, mas faz os processos certinhos e dá certo, que é o mais legal. Mas é claro, quando eu tinha essa esperança grande, assim, mas a gente não sabe, né? Sim. Então, nossa, quando eu recebi minha carta de aceite, nossa senhora, foi uma gritaria. Você estava no Brasil ou você estava na Hungria? Não, eu estava no Brasil. Legal. Eu estava no Brasil, e o que aconteceu comigo foi que eu fui aceita em maio de 2020. Não, fevereiro de 2020. E aí eu falei, opa, massa, vou então pra Europa. Só que aí, em março de 2020, todo mundo sabe o que aconteceu. E o meu programa foi atrasado por 1 ano. Então eu comecei meu programa não em setembro de 2020, mas setembro de 2021. Nossa. Foi 1 ano aguardando. Ansiedade nem um pouco. Não. Mas foi bom. Trabalhei, me preparei, estudei. Sim. Deu um tempo bom pra se preparar e tudo. Fernanda, muito obrigado por ter aceito esse convite, por estar conversando aqui conosco, por estar compartilhando um pouquinho dessa sua experiência, das suas histórias. Foi um papo incrível, passou mais de 1 hora e de verdade a gente nem viu. E espero que possa dar tudo certo aí no seu programa, no seu Erasmus. E qualquer dúvida, se posso ajudar em algo, pode me enviar mensagem. Dodô, isso, não sei o que a gente está aqui. O Brazucas pelo Mundo está aqui para ajudar. E te agradeço de coração, muito obrigado. Eu que agradeço, adorei o convite, foi muito divertido só sentar e parar para pensar na minha experiência até agora e falar um pouco sobre isso. Espero que possa ter ajudado de alguma forma. Com certeza. Né?
Claro. Mas então tá. Foi ótimo aí. Muito obrigado. E pessoal que está assistindo a gente até agora, também agradeço por estar acompanhando a gente. E qualquer dúvida, se conhece alguém, pode estar enviando mensagem para nós. Tem o link, o calendário, é um processo super fácil. E é isso aí. Muito obrigado, Fernanda. Espero que dê tudo certo e tamo junto. Forte Então abraço. tá. Muito obrigada. Com Abraço. Deus. Tchau.